Que tenhamos
aproveitamento satisfatório, para que possamos levar para o nosso dia a dia, para os nossos lares, para os nossos meios, e que possamos crescer, melhorar a cada dia, para nos aproximarmos mais de Cristo Senhor. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vou passar a palavra para o Altair, para conduzir o Espírito. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Primeira pergunta: tem alguém na casa do Dinamismo pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, que vocês possam encontrar aqui o meio de corpo, aqui que vieram buscar, para vocês que estão chegando. Nosso estudo é aberto, se quiserem perguntar, tanto pode como deve, porque isso enriquece o estudo. Hoje o nosso tema será Espíritos Errantes. E nós vamos rogar a Jesus, a irmã Milanesa, a espiritualidade amiga, que possa nos envolver e que juntos a gente possa elaborar esse estudo. Espíritos errantes. O que vem a ser espíritos errantes? Por que tem esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo? O que ele quer dizer? Nós vamos ter que ler algumas perguntas do Livro dos Espíritos, e dentro dessas perguntas nós vamos fazer alguns comentários. É importante que possamos sair daqui sem dúvidas. As perguntas são muito importantes. Lógico que nós não sabemos, ou talvez não saberemos responder a tudo, mas aquilo que não soubermos estaremos numa outra oportunidade. Isso se encontra no capítulo 6, Vida Espírita, na pergunta 223 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta a espiritualidade: a alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo? Essa é a pergunta. Assim que há morte física, a alma reencarna imediatamente? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém com mais frequência depois de intervalos mais ou menos longos. Então aqui ele já dá para a gente uma ideia. Ao morrer, ao desencarnar, o meu espírito vai reencarnar imediatamente? Algumas vezes. Então não é a regra. Não é sempre assim. Em outras vezes, em período mais ou menos longo. Então, o espírito pode reencarnar, como nós vamos ver aqui na sequência. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corporal sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, em mundos mais avançados, onde a matéria permite, é praticamente imediato, porque o espírito não está preso ainda às viciações, aos vínculos com a matéria, o apego, o que dificulta uma desencarnação e uma encarnação imediata. O apego é um dos problemas. Para a gente ter uma ideia, o que é o apego? Aos meus bens, à minha família, ao meio que eu vivencio. Tudo isso nos dá apego. Aquela minha caneca predileta que eu não empresto para ninguém e é só minha. A gente vai criando vinculações. Parece absurdo, mas é realidade, porque parte do nosso pensamento. Então a gente vai criando vinculações. Na pergunta seguinte, na 224, que se torna a alma nos intervalos das encarnações? Quando eu deixo o corpo e vou para o plano espiritual, o que se torna minha alma? E aqui a gente é bom a gente fazer uma observação do conceito alma. Alma e espírito. Qual a diferença? Espírito quando eu estou no plano espiritual. Alma quando eu estou encarnado. Estando encarnado, alma. Separou da matéria espírito. Por isso que faz esse comentário na pergunta.
Resposta: espírito errante que aspira a seu novo destino e espera. Ele espera. Espírito errante, aí nós vamos entender esse termo errantes. Por que a espiritualidade usou esse termo espírito errante? Não tem nada a ver com erro. A gente usa muito na doutrina espíritos na erraticidade, espíritos errantes. Errantes é um termo que eles usaram pela pobreza nossa de vocabulário para separar os espíritos que precisam reencarnar. Nós vamos ver isso mais na frente, dos espíritos puros. Então, o espírito puro não são espíritos errantes, porque o estado deles natural, eles não precisam desse aperfeiçoamento das reencarnações. Então, espíritos errantes são todos nós que dependemos de uma reencarnação. A partir do momento que atingimos um grau de espírito puro, deixamos de ser espíritos errantes. É só para isso. É só para diferenciar aquele espírito que precisa reencarnar daquele que é puro. Por isso, a denominação de espíritos errantes. Porque eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar espíritos errantes, será que é porque a gente erra muito? É através dos nossos erros que veio essa denominação? E quando a gente vai aprofundando no estudo, a gente vai percebendo e vai perceber que é simplesmente uma questão didática. A espiritualidade usa o termo para separar. Todo espírito que precisa reencarnar é espírito errante. Ele encarna, vai para o plano espiritual, vai se programar para reencarnar novamente. Esse estágio que ele está no plano espiritual, que é a denominação de espírito errante. O espírito puro, ele não tem esse conceito de espírito errante, porque ele já alcançou um grau que ele não precisa reencarnar. Mas volta aí, o espírito puro, ele não reencarna? Sim, ele reencarna, mas por missão. Por missão. Ele não tem necessidade da matéria para depurar e para se melhorar e para crescer, para atingir o nível que ele chegou. Nós ainda dependemos. Nós vamos ver no decorrer do nosso estudo que no plano espiritual nós estudamos. E muito. Nos preparamos para reencarnar. Estudamos como? Aqui nós temos um número de 30 pessoas, 40 pessoas aqui encarnadas. No plano espiritual, provavelmente, temos um triplo, que vem nos visitar para o estudo também, colaborar no estudo. Porque toda vez que a gente está falando aqui na frente, que a gente está lendo, a gente está recebendo da espiritualidade amiga a proteção, o amparo para conduzir. E todos esses espíritos vêm visitar. Quando nós estamos na erraticidade, quando nós desencarnamos, nós temos esse processo. E você quer ver como que a gente percebe? Quando você perde um ente querido, que para a gente aqui é perder, né? Para quem está na erraticidade é um processo normal. Eu encarno e desencarno. E estou na erraticidade. Quando a gente lembra daquele ente querido, às vezes a gente está num dia de trabalho, em casa, numa festividade, não está pensando em nada e vem aquela saudade gostosa de um ente que já se foi, que já está no plano espiritual. Muitas das vezes são nesse momento que a gente recebe as visitas. Aquela lembrança que a gente sente, mas aquela real, aquela que faz vibrar na gente os melhores sentimentos, muitas das vezes que a gente fala, nossa, eu ainda estou, passou anos, eu ainda estou com essa saudade tamanha, mas é um momento de visita, que a espiritualidade permite que eles venham para ver que a família segue, que as coisas caminham. Que imagina um pai de família que desencarna
vai para o plano espiritual e deixa esposa e filhos. É complicado, embora seja necessário para a evolução de todos, mas de tempo em tempo ele visita fraternidades, hospitais, aonde há oportunidade de aprendizado, ele vai visitar, né? Vamos dando sequência aqui. Nós vamos agora para 224A, que a pergunta que Kardec faz é a seguinte: qual pode ser a duração desses intervalos? E a espiritualidade responde: de algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não há, propriamente falando, limite extremo assinalado para o estado que pode prolongar-se por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétuo. Então, de algumas horas e até mesmo de milhares de séculos. Nós temos dois extremos. Um muito rápido, algumas horas. Desencarnei por uma programação já trabalhada pela espiritualidade, eu desencarno e algumas horas depois volto a reencarnar. São raros esses casos, mas pode acontecer. E o outro extremo também, né? 1000 séculos, por exemplo. Pode ocorrer, mas são exceções. O que a gente tem de informação que chega para a gente é o seguinte: em média, e aí é uma especulação, gente. Como diz o texto ali, não dá para cravar o limite de tempo. Vai depender da necessidade de cada um. A espiritualidade amiga, através de outras literaturas, já disseram que é entre 40 e 50 anos, mais ou menos, esse processo. Porque a contagem no plano espiritual, o tempo no plano espiritual não é o mesmo do nosso. Embora que o nosso esteja passando também muito rápido. Está indo tranquilo aí, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Na sequência dessa resposta, o espírito encontra sempre cedo ou tarde a oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Né? Então, quer dizer, eu vivencio, tenho as oportunidades dessa encarnação, desencarno e vou avaliar. E vai haver uma avaliação. E eu vou sempre estar em busca de uma oportunidade de depurar aquilo que falta, aquilo que me falta. Hoje, no corpo, o meu egoísmo me prende, o meu orgulho me prende, a minha vaidade me prende. Quando eu vou para a erraticidade, voltaria ao mesmo. Ele tem as mesmas dificuldades morais, porém uma visão um pouco diferente. A minha visão muda. Aquilo às vezes que eu acho que é punição, é castigo, aquela família que eu acho que é chata, aquele irmão que é muito leve, aquele chefe que é terrível no trabalho, aquela tarefa que eu executo hoje e eu vou a trancos e barrancos. Quando eu vou para a espiritualidade, tudo isso muda de figura, porque eu entendo a minha real necessidade. A partir do momento que eu entendo a minha real necessidade, eu passo a entender que todos aqueles que estavam ao meu lado, na família, no trabalho, na escola, em todas as minhas atividades, estavam ali para o meu crescimento e não para me infortunar. Só que através do meu egoísmo e das minhas fraquezas eu tenho eles como adversários. Percebe como muda? Quando a gente vai analisar a nossa vida, e isso a gente pode fazer, gente, até no plano físico. Está encarnado. Muito cuidado, muita observação para aquele que nos incomoda. Aquela pessoa que a gente bate o olho e fala: nossa, eu não aguento nem chegar perto.
é ali que a gente tem que trabalhar o amor. Nós já comentamos isso aqui, ressignificar a relação. O que é isso? Eu tenho a pessoa como adversário, como incômodo, e tenho a oportunidade dela estar no meu círculo de vivência, que foi programado e através das reencarnações, às vezes, levou anos para coincidir da gente poder encarnar nesse mesmo momento, para aproveitar a oportunidade. Encarnamos e começamos a nos distanciar novamente. Quando será a próxima oportunidade? Vai depender do trabalho de cada um, não é assim? Vocês já imaginaram você desencarnar e descobrir que aquela pessoa que mais te incomoda é aquela que você assumiu com a responsabilidade, com a espiritualidade, para reparar essa relação? E não deu conta. O tempo vai passando, como que a espiritualidade vai fazer para a gente ressignificar esse amor, dar um novo sentido para ele? Encarnando pai e filho, vindo na mesma família como irmão, aproximando. Eu posso ter o ódio da pessoa, por exemplo, da Andréia, eu crio uma, como nós dizemos aqui, uma pendenga com ela, e aquilo vai crescendo, 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 se transforma no ódio. Até o momento que a espiritualidade me dá a oportunidade, eu vou distanciando dela. A hora que eles veem que está na hora de ajustar, eu recebo ela como filha. Eu venho como mãe, por exemplo, e recebo como filha. Alguém aqui conhece um amor maior que de mãe? Eu vou sair dessa encarnação amando a André. A André vai ser a mesma, com as deficiências que ela tinha, com as crises morais que ela sempre teve, mas o meu olhar para ela vai ser diferente. Isso é que vai mudar. Não é o outro que tem que mudar, é o meu olhar para o outro que tem que ser diferente. Essa é a receita de Jesus. Trazer amor para a relação, tirar a dificuldade, pensar que o outro também tem as dificuldades dele, como nós temos as nossas, e nem percebemos, né? Vamos lá. Na pergunta 224b, essa duração está subordinada à vontade do Espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? Seria mais ou menos assim, gente. Eu vou encarnar de quem? Ou não, hoje eu não quero. Será que isso é dessa forma? Será que a espiritualidade vê a coisa como a gente usa geralmente aqui? Hoje é dia na fraternidade. Não, eu sou espírita, mas hoje não. Tem fulano e beltrano lá, eles fazem a tarefa, eu vou ficar em casa, vou jogar um futebol, vou assistir uma novela, vou receber uns amigos. Será que funciona assim? Será que para a encarnação é dessa mesma maneira? A resposta da espiritualidade é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, porém, para alguns é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem para que ela seja prolongada, a fim de continuarem estudos que não podem ser feitos com proveito, senão no estado de espírito. Que estudos serão esses? Então eu tenho um tempo para me definir. Se eu me definir, eu tenho que ter um motivo justo. Qual é esse motivo justo? Pedir para prolongar a minha permanência na erraticidade, no plano espiritual, para que eu estude mais, para que eu adquira mais conhecimento, para colocar em prática enquanto encarnar. Quem lembra aqui do André Luiz, do filme Nosso Lar? Lembra dele? É um exemplo claro que no plano espiritual você pode se melhorar e muito através dos estudos. Peguei ele porque
Betel é mais emblemático, todo mundo lembra. É mais fácil de se lembrar. Ele teve um aproveitamento, teve um despertar grandioso. Né? Porque muitas das vezes, gente, o que falta para a gente, e Paulo fala isso com muita propriedade, Emmanuel também traz, é um tiquinho de boa vontade. Sabe? Boa vontade conosco mesmo, nem é com o próximo. Nem é com o próximo. Porque com o próximo, a gente usa do tempo que nos sobra, ou que a gente intitula que nos sobra. Né? Hoje eu vou lá na fraternidade, essa semana eu tenho a oportunidade lá no Veramês, vou lá bater um papo com o pessoal sobre espíritos errantes. Mas o resto da semana, aonde a tarefa mais me exige? Como que eu tenho me comportado? Né? Eu tive lá isso, gente, é fato. Todos nós aqui temos medo da morte, não temos? Espírito tem então uma beleza. Fala para quem vai morrer de você ver. Ninguém quer. Mas nós já encarnamos e desencarnamos, gente, centenas de vezes. Centenas de vezes. Isso para contar pouca coisa. Esse processo para a gente é natural. Esse medo que nós carregamos é para preservar a nossa encarnação enquanto for necessário. Enquanto for necessário, a gente vai ter esse medo da morte. Mas é bem natural. É uma consequência natural dentro do tempo certo. Nós já tivemos no plano espiritual, já tivemos encarnado em outros órgãos, nós enxergamos a Terra, né, como referência. Mas se a gente entrar, olhar a nossa galáxia, né, quantos sóis? 200 bilhões. Quantos mundos que nós vamos ver aqui? Nós temos essas escalas de mundos, de prova e expiação como o nosso. Quantos regeneradores, e nós estamos lutando aí para passar para esse período de regeneração, que é interessante, que faz parte também desse processo, que todo mundo acha que o mundo de regeneração já é um mundo feliz, né? Não é não. É um intervalo entre um estágio e o outro. Nós estamos em prova e expiação. Mundo primitivo, prova e expiação, regeneração. No plano de regeneração ainda vamos ter todas as mazelas que nós temos aqui. Porém, para solidificar, para ver se realmente a gente tem condições de avançar. E muitos regeneradores tem muito. Tem muitos. Podemos encarnar aqui, podemos encarnar em outros, mas iremos somente aonde o nosso campo vibracional permitir. Tá aí. Pois não. Eu fico lembrando, você vê, né? O melhor período nosso é agora, né? Sim. E ainda estamos no plano de prova e expiação. Sim. Então, tem que repensar um bocadinho, né? Tem. Isso que ela colocou aqui. Será que vai permanecer aqui? O que vai mudar? Olha, Maria, eu tenho um sonho. E eu compartilhar com vocês. Eu rogo a Jesus, a espiritualidade da vida, dou muito trabalho para eles, mas se amanhã eu desencarnar e conseguir ficar olhando a fila ali de fora para entrar na fraternidade, eu já estou muito feliz. O que é isso? As minhas necessidades morais ainda no campo de provas e expiações, nós saímos do mundo primitivo, estamos estagiando aqui provas e expiações, estamos a caminho da regeneração. Né? É a sequência, mas não é garantido. O que vai definir isso? O que eu estou falando aqui enquanto a gente está fazendo o estudo? Não, são os meus atos e os meus pensamentos. Nós devemos vigiar os pensamentos a todo momento. A todo momento. As nossas mudanças têm que ser patrimônio. Por isso, esse estágio do mundo de regeneração.
né? Porque todo mundo imaginava, quando eu ouvi a primeira vez, e é fato, a gente vai ficando mais velho, isso na década de 80 para 90 ali, falava-se muito de regeneração, todo mundo com a boca cheia. Depois que você vai estudando e o conhecimento vai chegando, você começa a perceber que não é bem assim. É como você sair do bloco cirúrgico e ir para aquela sala de recuperação. Aquela sala de recuperação ali seria realmente o plano de regeneração, para depois você ter alta, para depois você ser liberado para caminhar. Mas o que vai determinar isso não é a oração do papai, nem da mamãe, nem dos espíritos amigos. É você. É aquilo que você conseguir absorver e aproveitar. Aquela conversa que nós temos, e é muito comum, de dizer assim: ah, eu sempre fui assim e vou morrer assim. Ô, gente, não fala isso. Primeiro, que nós não somos assim, estamos assim. E segundo, que a gente já pode dar um passo a mais do que já estamos dando. Tem erros, e aqui eu trago uma fala do companheiro que nos acompanha muito, que chama Anselmo, que diz o seguinte: tem erros que já não precisa mais ser repetido. E nós sabemos. Aqui não precisa de ninguém confessar seus erros, cada um sabe aquilo que precisa melhorar, porque nós temos a consciência crística. Nós sabemos quando acertamos ou quando erramos. Vamos passar para 225. A erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade nos espíritos. Então, o fato de ser um espírito na erraticidade, ser um espírito errante, é um traço de inferioridade? A resposta: não. Pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Então veja bem, a pergunta é clara, né? Eu estou na erraticidade, é porque eu sou muito danado? Não. Você tem todos os graus. Como nós temos no meio da sociedade, nós temos pessoas que são capazes dos atos mais odientos que a gente conhece. E também temos no nosso órgão pessoas que são encantadoras, maravilhosas, capazes dos atos mais sublimes que a gente pode imaginar ou pode tentar alcançar. Vamos dar alguns exemplos bons? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros anônimos que têm trabalhos edificantes maravilhosos, católicos, evangélicos, espíritas, que se dizem às vezes até ateus, mas que têm uma conduta, têm uma presença que aonde chega leva harmonia, leva paz, leva o equilíbrio. Nós temos esses graus. Não é porque você está ainda na erraticidade que você é necessariamente mau. Gente, eu vou dando sequência aqui, porque o tempo é curto, e se tiver pergunta, fique à vontade. 226. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Você vê que as perguntas de Kardec, ela vai encaixando uma na outra. Né? É maravilhoso. Os que devem se reencarnar, sim, mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. É aquilo que nós colocamos aqui no início do estudo. Espíritos errantes, a palavra errantes é só para diferenciar aqueles que têm necessidade de reencarnar dos puros que já no estado definitivo deles. É aqueles que vão reencarnar e que a matéria não vão produzir nada deles que mudem a qualidade moral. É essa a diferença. Jesus foi o espírito mais puro que pisou na terra. Né? Cristo, que nós temos como Filho de Deus,
nesse contexto da nossa galáxia aí, de mundos, quantos que Cristo vocês acham que existem? São vários. Emmanuel vem trazendo uma das obras dele, que o coração do patrão do Evangelho que traz também, que houve uma reunião de Cristos próximo do nosso órgão. Imagina uma reunião de Cristo, gente. Aí é uma reunião sadia, né? Dá, com certeza. Porque só vai rodar de amor. É processo evolutivo. Jesus, quando disse: eu vim para que nenhuma das ovelhas se perecesse. O que é isso? Todos nós vamos evoluir e chegar à condição de Cristo. Uns mais rápidos, outros menos. Como nós tivemos na pergunta anterior. Graus de espíritos. E o que vai determinar isso? A boa vontade. A boa vontade é que vai determinar. A busca individual de cada um. Aquilo que eu quero realmente dar valor para a minha vida. Aquilo que eu determinar que é importante para a minha vida. E isso tem que ser sem imposição. Eu tenho que ir pelo amor. Porque quando eu vou pelo amor, eu consigo avançar mais. Vamos lembrar lá do André Luiz, que nós pegamos aqui como exemplo, quando ele vai lá para a Câmara lá para receber, né, as pessoas que chegam. Qual foi a primeira reação dele? Como médico da terra. Quando pediram ele para fazer uma limpeza, o que foi a primeira coisa que ele disse? Mas isso é trabalho de enfermeiro. Eu sou médico, ele criou uma distância. Mas no momento contínuo, logo depois, ele percebe que o médico da terra, que o médico do plano espiritual não é o mesmo da terra. E ele consegue reverter o processo. E tem um ganho muito grande. Porque o orgulho, gente, atrapalha muito a nossa encarnação, a nossa caminhada, porque a gente fica batendo em ferro frio no mesmo lugar. Né? Aquela colocação interiorana, né? Parecendo um luxugo. A espiritualidade está mostrando o caminho, a gente está batendo o pé ali. Encarna, desencarna, reencarna, e vamos até a dor chegar, que é o pavilhão da dor, e nos fazer caminhar. E aí nós entendemos que estamos sendo unidos. É muito comum a gente procurar as casas espíritas, os meios religiosos, quando a gente está com dificuldade. Isso é natural. E muitas das vezes, eu gosto sempre de frisar isso aqui, não tem ninguém aqui que chegou aqui hoje por acaso. Antes da gente estar aqui, aqueles que nos amam no plano espiritual trabalharam muito para que isso acontecesse. Muito. Para que a gente aqui pudesse chegar, para que a gente pudesse participar, doar energia, receber energia. Né? É sempre aconselhável, depois de um estudo desse, chegar em casa, manter a mente mais sintonizada, ao dormir, fazer uma leitura edificante, que o trabalho continua. Né? Você está tanto ajudando como está recebendo. Você tem os dois processos. Então nós chegamos aqui pela dor, por alguma dificuldade. Qual que é o nosso primeiro desejo? Ficar livre daquele problema. Não é assim? Esse é o primeiro desejo. Eu quero acabar com isso, eu quero tirar. Mas será que isso é que é o necessário? Se eu olhar o meu problema de fora para dentro, imagina você dentro de uma redoma e abraçado com o problema. Sai dele um pouquinho, entra para dentro do Evangelho. O que é entrar para dentro do Evangelho? Dentro da sua concepção religiosa, olha para o seu problema através do Deus que você acredita. Daquilo que você acredita, ele vai mudar de tamanho. E aí sim, você tem condições de pedir a Deus que você cresça enquanto esse problema esteja com você. Porque se não for assim, gente, o problema não vai embora. Não vai. Você já viu aquele ditado? Isso é muito comum no meio das mulheres. Antigamente a mulher falava isso muito.
Aí eu tenho um dedinho podre para o outro. Eu saio de um, escolho o outro, vem com um problema maior, escolho o outro. O problema não está no dedinho, gente, está na sua necessidade. Está na sua necessidade. Pare e analise o que é realmente necessário para o seu crescimento. Não está aí, está nos quadros para a gente, né? É, exatamente, é isso aqui. Pare e olhe para você um pouquinho. Que é o que a gente faz muito pouco. O nosso problema está sempre no outro. A nossa dificuldade está sempre no externo. Está todo mundo errado e eu estou certo. Né? Se você pegar um casal, seja com uma semana de casado ou 50, conversar com eles separado, cada um tem uma verdade e uma razão. É sempre assim. Mas quando você traz o Evangelho, quando você estabelece um culto no lar, que é importantíssimo, gente. Nós estamos falando de espírito errante aqui, de espírito no plano espiritual, né? Nós temos o culto no lar. Para quem é novo aí da doutrina, ou se não conhece, você determina um dia da semana, um horário específico. O pessoal da recepção tem todas as informações, mas um resumo. E naquela hora, você escolhe o dia da semana e o horário que for melhor. Você abre com uma prece. Lá em casa, por exemplo, a gente faz a leitura do Jesus no Lar e do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes do culto até, a gente prepara um pouco. Tem uma leitura boa nova, assiste um filme que hoje está no YouTube, põe na televisão e vai assistir, Nosso Lar, Kardec, e vai, cada dia você assiste um, e cria uma atmosfera. E faz ali por 20 a 40 minutos, faz uma leitura, um comentário, outro faz outra leitura, um comentário. Vão estudando. Você beneficia seu lar, seus vizinhos, e a espiritualidade amiga nos traz que a partir do terceiro culto que você faz, fica uma equipe espiritual responsável por aquele culto. Então o benefício é grande. Mas, gente, culto no lar não é feito e não pode ser feito, nem só culto no lar, nem em momento nenhum, para tirar as diferenças. Não é a hora de dar lição de moral. Não é a hora de apontar defeitos. Toda vez que você lê alguma coisa que você acha que seu companheiro é que precisa ouvir, aumenta a lupa. Você vai ver que normalmente é a gente mesmo que precisa. Podemos seguir? Na 227, de que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não fazem do mesmo modo que nós. Resposta: estudam o seu passado e procuram os meios para se elevar. Vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos e os avisos dos espíritos mais elevados, e isso lhes dá ideias que não tinham. Não é muito difícil de a gente entender. É aquilo que eu disse. Vem visitando. Temos muitos aqui junto conosco estudando. Porque a partir do momento que a gente escuta, dá atenção e passa a interiorizar, a gente começa a ter uma ótica diferente. É muito interessante isso, porque isso na vida comum acontece muito. Às vezes você vê uma pessoa que você vai criando uma antipatia para ela, até um amigo seu que você tenha confiança em que você gosta, não, aquela pessoa é gente boa demais. Aquela pessoa é maravilhosa. Se você conhecer, você vai ver que ela é uma pessoa, se apaixona. Bastou uma pessoa de sua confiança falar isso, que você muda a ótica para aquela pessoa. É instantâneo. É instantâneo, porque as energias, gente, são muito interessantes. Se você pega uma camisa que é sua, colocar num armário com várias camisas iguais, a probabilidade de você ir na sua é de quase 100%. Você só não vai se você estiver desatento, porque ela tem sua energia. Nosso ser tem uma energia.
E ela vai vibrar de acordo com o nosso estado emocional, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com aquilo que a gente está sintonizado. Por isso que eu disse aqui no início, o Altair, se desencarnar, perder o corpo, ele é o mesmo Altair, com as mesmas dificuldades, porém, com uma visão um pouco mais ampliada. Aí ampliada também para o bem, mas vergonhosa também por aquilo que ele poderia ter melhorado e não melhorou, pelas oportunidades que teve. Né? Ao sair daqui hoje, nós jamais podemos sair igual nós chegamos. Por quê? Porque nós entendemos que nós encarnamos, desencarnamos, vamos para a erradicidade, aprendemos, retornamos para o plano físico e estamos exercendo uma tarefa. Então eu preciso começar a mudar meu olhar. Eu preciso sair um pouco de dentro de mim, mas com equilíbrio. Eu tenho que ofertar mais amor. Eu tenho que ofertar mais compreensão. Eu tenho que ofertar mais paciência. Eu tenho que ser mais benevolente, mais indulgente. Eu tenho que trabalhar aquela palavrinha que é pequena, mas que nós temos uma dificuldade muito grande, que é o perdão. Não é o perdão para o outro, é o perdão para mim. Porque o perdão é tão interessante, gente, que toda vez que eu tenho que perdoar, eu já infringi a lei de Deus. Porque eu só tenho que perdoar aquilo que me ofendeu. E se eu me sentir ofendido, é porque o meu orgulho está muito alto. Muito alto. Aquela situação que a gente fala, né? Por que ele fez isso comigo? Ele não tinha esse direito. Por que comigo? A pergunta é, por que não poderia ser com você? O que você tem de especial que o outro não pode se manifestar fora das suas vontades? Ô, gente, como o tempo está pequeno, eu vou trazer aqui o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 3, 2 em diante. São as referências do estudo. Há muitas namoradas na casa do meu pai, e o tema traz isso também. Então, como o nosso tempo aqui é curto, já está quase chegando ao final, eu queria trazer o item 4 aqui, diferentes de estado da alma na erradicidade, que é o tema, que diz o seguinte: nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que ali coabitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como se segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiações e prova, onde domina o mal; mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta; mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal; mundo celeste ou divino; habitações de espíritos depurados, espíritos puros, onde exclusivamente reina o bem. A terra pertence à categoria dos mundos de expiações e prova, razão porque ali vive o homem a braços com tantas misérias. Então, essa escala de mundo que eu fiz questão de trazer, para a gente falar um pouquinho sobre isso: primitivos, prova, expiação, regeneração, que foi o que nossa irmã falou, ditosos, né, e depois divinos. São escalas que nós vamos ter que percorrer. Mas, para me sair de uma escala para outra, e a gente pode pegar como métrica aí, como um parâmetro, o nosso campo vibracional. É isso que vai determinar. Quando a gente desencarna, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu posso me passar aqui pela pessoa que eu quiser, porque hoje eu estou com esse corpo, tenho uma mente para pensar,
e posso me projetar diante da sociedade como me convém. Calmo, sereno, agressivo, intolerante, hipócrita. Eu posso selecionar da maneira que eu vou me postar dentro de cada ambiente que eu for. Uma pessoa mais recatada, uma pessoa mais despojada, isso tudo me é permitido enquanto eu estou encarnado. Quando eu perco a encarnação, que ela termina, e eu vou para o plano espiritual, eu perco essa capacidade. Aí eu sou o que eu sou realmente. O meu espírito vai vibrar dentro dos valores morais que ele adquiriu. Então não tem mais essa capacidade de falar, olha, eu vou mudar de bonzinho aqui que eu vou entrar ali naquela fraternidade. Eu tenho um campo vibracional que vai dizer o que eu sou. Não precisa ninguém, todo espírito puro, um espírito de graus mais elevados, se nem está na categoria de puros, vai perceber que a gente tem condições ou não de permanecer em determinadas situações. Tem alguns livros que nos relatam o seguinte: imagina, no livro André Luiz tinha isso, o pessoal que estava lá no campo, que a gente chama aqui de umbral, que é um campo pesado, todo mundo com dificuldade, e para você sair dali, o arrependimento tem que ser verdadeiro, ele tem que ser sincero, não pode ser igual o nosso aqui, com conveniência, não pode, tem que ser sincero. Tem uma literatura que traz um grupo espírita para uma região, e aí eu não vou relatar a região como é, porque não é necessário, mas o fato é que jogava-se uma rede, e essa rede era de um campo vibracional. Os espíritos que conseguiam agarrar e permanecer eram resgatados, mas só conseguiam se manter presos ali aqueles que já tinham arrependimento e o campo vibracional preparado para aquilo. Só para dar uma ideia para a gente de como seria, de como que funciona. Por isso, gente, que Jesus bateu muito em cima disso, Paulo bate muito, a espiritualidade bate demais em cima disso. Aproveita o momento, entra em acordo com o teu adversário enquanto está com ele a caminho. Quem que é o nosso maior adversário? Nós mesmos. Entrar em acordo, saber que eu tenho necessidades, que eu tenho dificuldades, mas que eu vou buscar um novo caminho, mas com sinceridade, com amor, com amor. A espiritualidade, o Evangelho nos traz que fora da caridade não há salvação. Perfeito? Por que fora da caridade não há salvação? Oh, gente, a caridade é tão benéfica, mas ela é tão benéfica, que você só fortalece para as suas dificuldades e ajudando a dificuldade alheia. É trabalhando a dificuldade alheia que você aprende a trabalhar as suas. A hora que a crise bate na sua porta, você já conhece, você sabe o caminho a tomar, a seguir, você sabe que você vai tomar o primeiro baque, mas logo depois você vai levantar a cabeça e vai seguir, mas com retidão. Para isso, a gente precisa de pouca coisa. A gente precisa entender que somos espíritos imortais, que o processo de reencarnatório ele é rápido, é muito rápido. Para quem está na minha idade, 56, 57 anos, parece que eu nasci ontem. Eu lembro da minha infância e parece que é ontem. Daqui a pouco nós vamos encontrar todos nós, isso é com certeza absoluta, no plano espiritual. Cada um levando aquilo que conseguiu melhorar. Do berço ao túmulo. Quantas vezes forem necessárias. Mas cada vez que a gente está aqui e que eu paro para fazer uma reflexão até que é o seguinte: nós estamos num momento tão maravilhoso, gente,
Primeiro, estamos em Minas Gerais, que é um celeiro da espiritualidade de luz. Nós temos aqui contemporâneos, hein? Nossos Chico Xavier. E tem outros, que a gente pode fazer uma relação. Sendo encarnado em Minas Gerais, já é um grande avanço. Mas também, a quem mais é dado, mais será cobrado. A gente precisa despertar. Olha que povo maravilhoso que nós temos em Minas e temos no Brasil. Com todas as dificuldades que a gente passa, e dificuldades não é por responsabilidade de político não, viu gente? Ali nós estamos vendo só as consequências. A causa, nós participamos dela. Porque se nós imaginarmos um conceito de família, você tem o seu lar, que é a família, você tem o bairro, você tem a cidade e você tem o país. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Então quem acha que o problema dos acertos ou dos erros é só do presidente, muda de poder, muda de pensamento. É de todos nós. É daquilo que vibramos. Todos nós temos responsabilidades. Todos nós. Encarnamos numa época, 100 anos depois, 150 anos, eu posso dizer 100 anos depois da codificação kardeciana, que é a terceira revelação. Olha que oportunidade. Olha que oportunidade que a gente tem no Pentateuco. Para aqueles que são novos na casa, são os 5 livros de Kardec, que Kardec codificou: Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, a Gênesis e obras póstumas. Obrigado. São 5. Esses nós temos que ter como referência e estudo básico. Isso é o inverno, obrigado. A obra póstuma foi depois, isso é o inverno, obrigado, você. Nós temos que ter, gente, estudo de todo dia, porque cada vez que a gente estuda, né, nós temos o hábito, e aqui eu não estou dando modelo para ninguém, é só para contextualizar. Eu leio todo dia pela manhã um pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo e uma resposta, pergunta e resposta do Livro dos Espíritos. Aprendi isso com meu pai lá atrás. Meu pai já desencarnou tem 15 anos. Então, isso já vem lá de trás. Então, eu já li e reli o Livro dos Espíritos e o Evangelho várias vezes. Agora estou começando a aprender a estudá-lo. Que é diferente de ler. Olhar as interpretações, entender o processo, entender por que o Espírito por que Espírito errantes, por que há essa diferenciação para esse conceito, para mim poder entender. Para mim poder entender que a hora que eu senti uma energia estranha, o Espírito tem muito disso, né? Sente uma energia, Deus me livre, é um obsessor, sai daqui. Gente, às vezes a energia ruim é a sua, às vezes é um benfeitor seu que aproximou e você sentiu aquele desconforto. Às vezes ele está ali para te ajudar e você está mandando ele embora. E se for o contrário também, que seja bem-vindo, porque se ele sintonizou com você, é porque você tem algo com ele. Então, para fechar os últimos minutos aqui, e obrigado por ninguém ter perguntado. Vocês estão bacanas. O nosso processo, a nossa vida real é espiritual. Nós temos uma vida quando Deus nos criou. E tivemos várias encarnações. Encarnações nós temos várias. Chico Xavier nos diz o seguinte, uma fala de Emmanuel: ninguém pode voltar lá atrás e começar de novo, mas nós podemos daqui para frente fazer um novo vinho, ter uma caminhada mais segura. Não importa o tempo que eu vou caminhar junto do Evangelho, isso não está atrelado a tempo, está atrelado à qualidade.
Eu posso ficar 50 anos vindo aqui falar do Evangelho de Jesus, mas se eu não colocar ele em prática com amor, com lealdade, com disciplina, de pouco vai me servir tudo isso que eu falei, né? Tem até uma história muito bacana para fechar, de um palestrante que desencarnou e tinha um senhor que ficava no fundo. Sempre que ele chegava nessa palestra, esse senhor estava lá no fundo. O senhor chegava, ficava calado, sentadinho, saía humilde, e esse palestrante lá, oratória maravilhosa, conhecimento maravilhoso, desencarna o velho, e daí a pouco desencarna o palestrante. Quando chega no plano espiritual, ele encontra com esse senhor, e esse senhor numa luminosidade, porque é aquilo que eu comentei aqui, né? Depois que você desencarna, você é o que é, aquilo que você consegue vibrar. E esse palestrante vira para ele: meu amigo, o que você fez que você conseguiu alavancar dessa forma, que você conseguiu crescer dessa maneira? E esse senhor virou para ele e falou o seguinte: uai, eu só fiz o que você falava. Um falava e o outro colocou em prática. Então, para a gente, o que é determinante? Começar a estudar, selecionar nosso tempo, trazer amor para a nossa vida. Ô, gente, o nosso tempo encerrou, é corrido, a gente acelera um pouco, ainda tinha mais coisas para... Mas o objetivo maior era isso, entender o porquê espíritos errantes. Errantes porque nós precisamos reencarnar. Espírito puro já é situação definitiva e nós estamos a caminho deles. Muito obrigado a todos pela atenção dos dois planos da vida, que Jesus ilumine e ampare a todos. Agradecendo ao nosso irmão Altari pelo estudo da noite, né? Coisas tão importantes que precisamos colocar em prática no nosso dia a dia, né? Para melhorarmos, para nos tornarmos espíritos melhores, pessoas melhores principalmente. Temos alguns avisos. Nós teremos no dia 17 de setembro, no próximo domingo, no horário de 14 às 18h40, um seminário em defesa da vida, o aborto, a eutanásia e o suicídio sob a ótica do amor. Nós teremos 3 importantes palestrantes que vão participar e é necessário fazer uma inscrição ou na recepção ou através do QR Code que vocês podem captar aí no painel na recepção, tá? Porque nosso espaço é limitado, então não tem como todos participarem desse seminário. Para participar é necessário só no dia trazer 1 quilo de alimento, tá? E fazer inscrição e depois trazer 1 quilo de alimento. No dia 25/9, ou melhor, desculpa, no dia 30 de setembro, nós teremos a pizza em casa, pizza em casa com a FEING. Os pedidos têm que ser feitos até o dia 25/9 aqui na recepção. O preço é de R$30 a unidade. Então, aqueles que puderem ajudar, né, contribuindo, adquirindo uma pizza ou mais de uma, né, será muito importante para nós. Pode ser pago em dinheiro, pizza, ou cartão de crédito ou débito, tá? Aí é só fazer o pedido na recepção até o dia 25 e no dia 30 vir saborear ou buscar a pizza, né? A orientação para culto no lar, como já foi colocado aqui pelo Altari, a recepção está preparada ali para dar essa orientação. Quem quiser, é só procurar na recepção. Temos atendimento fraterno às segundas e quartas-feiras. É necessário que deixe o nome na recepção até às 19h30 e aguardar no salão que será chamado. A orientação espiritual nas quartas-feiras
tem que deixar também o nome na recepção a partir de 19 até 19h30 e aguardar até o final da reunião. Nós temos aqui na casa também o atendimento às gestantes, né? Abraço e Luz é feito no segundo e quarto sábado de cada mês, a partir das 14 horas. Então, as gestantes ou aqueles que têm alguma gestante na família ou amigo, quem quiser uma ajuda, tenha esse atendimento a elas aqui no segundo e quarto sábado de cada mês, a partir das 14 horas. A gente tem uma campanha do quilo, né, que é para ajudar aquelas famílias necessitadas, né, e estão sempre necessitando de alguma coisa, de doações, né, para ajudar. Pode ser doações em dinheiro ou em alimentos. São muito importantes. Açúcar, sal, farinha de mandioca, sabonete. São itens mais críticos para nós. Então, aqueles que puderem ajudar, serão muito bem-vindos. Vou pedir, então, antes, né, assim que tiver a prece final, aqueles que quiserem tomar o passe, é só formar uma fila aqui no salão, aguardar sentado, né, não precisa ficar em pé, e todos serão atendidos. E aqueles que não quiserem receber o passe, pode seguir caminhando no seu lar, né? Com paz, amor e tranquilidade. E eu vou pedir a Elisete que faça a prece por nós, o encerramento da noite. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais esta oportunidade. Senhor, que possamos voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Um bom retorno.